A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar com você, orando a palavra. Quando a palavra de Deus encontra com o seu espírito, você começa a orar com fé, liberando o poder espiritual. Você também pode começar a orar em outras passagens da Escritura, direto da sua Bíblia, como no Salmo 91. Mude para que fiquem pessoais para a sua família, por exemplo. Nenhuma praga deve chegar perto da nossa habitação. Pastor, por que oramos a palavra? A primeira razão pela qual oramos a palavra, há muitas promessas na Bíblia àqueles que meditam na palavra de Deus. No Salmo 1, verso 2 e 3 diz assim: antes o teu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto às águas do ribeiro, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prospera. Josué, capítulo 1, verso 8, diz para relembrarmos continuamente da lei do Senhor, para meditar nela de dia e de noite. Então prosperaremos e teremos sucesso em tudo que fizermos. No hebraico, a palavra meditar não significa só ler ou pensar em algo. Inclui a ideia de falar em voz alta. Deus sabe que falar a sua palavra em voz alta é como plantar sementes em nosso espírito e coração. Essas sementes irão produzir frutos, fé e sucesso. Mateus 13, 23. Como a fé é produzida dessas sementes da palavra, quando plantamos em nosso coração, começamos a falar da abundância do nosso coração, e elas produzirão resultados em nossas vidas. Lucas capítulo 6, verso 45. Uma semente de maçã produz maçãs. Sementes de milhos produzem milhos. É por isso que temos a palavra de Deus. Nessa mensagem distribuída de acordo com certos temas, se nós queremos que o fruto da fé por cura cresça em nosso coração, devemos plantar muitas sementes da palavra sobre cura em nós. Se precisamos de prosperidade, precisamos orar e meditar na semente sobre cura. Não nos trará crescimento do fruto da fé e para a prosperidade. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Portanto, a primeira razão pela qual nós oramos a palavra é porque fazer isso está em obediência com a palavra de Deus, que nos fala para meditarmos em sua palavra. Assim, a fé por necessidades específicas crescerá em nosso coração, para que possamos receber o que precisamos e prosperemos. A segunda razão pela qual oramos a palavra, nós sabemos que estamos orando segundo a vontade de Deus. Em 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15 diz: e esta é a nossa confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Que promessa tremenda! Podemos ter a confiança de que recebemos o que pedimos, se soubermos orar segundo a vontade de Deus. Pastor, como é que nós sabemos que estamos orando segundo a vontade de Deus? De duas maneiras. Sua palavra é a sua vontade. Se orarmos segundo a palavra, não há como estarmos contra a sua vontade. Pelos testemunhos em nosso espírito, sua palavra é a vontade geral de Deus para a humanidade. Seu testemunho é a garantia em nosso coração que quando a sua palavra se torna a sua vontade para a nossa situação. Frequentemente, essa garantia de fé e a sua vontade vem de pedirmos e meditarmos na palavra dele. Muitas vezes,
oramos de forma geral ou sobre os nossos problemas, mas quantas vezes oramos exatamente de acordo com a vontade de Deus? Eu não conheço melhor maneira para orar de forma efetiva do que orar a palavra de Deus, lembrando a Ele das suas promessas. Eu posso ter mais fé quando eu estou orando a palavra de Deus e a vontade dele, porque de acordo com a promessa em 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15, se eu orar de acordo com a sua vontade, eu sei que ele me ouvirá. Então, a segunda razão pela qual oramos a palavra é porque sabemos que recebemos o que pedimos, porque estamos orando de acordo com a sua vontade. A terceira razão pela qual oramos a palavra. Oramos a palavra porque Deus diz em Jeremias capítulo 1, verso 12, que ele vigiará a sua palavra para cumpri-la. Muitas vezes, quando eu não pareço ter muita fé para receber cura, se eu oro a palavra sobre a cura, eu digo ao Senhor: Senhor, eu não tenho muita fé. Agora o meu filho está chorando de dor, mas a tua palavra disseste que iria cumprir. Então eu vou declarar e deixar que ela se cumpra. E ele cumpre. É como chegar na fé da porta dos fundos. Não temos que ter fé em nossa fé, mas a fé sim que Deus irá cumprir a sua palavra, se nós declaramos. Isaías 55, 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Eu creio que quando nós proferimos a palavra de Deus de volta para Ele, assim que ela retorna ao Senhor, ela diz que não voltará vazia. Glória ao nome do Senhor. A terceira razão é porque Deus vigia a sua palavra para cumpri-la. Que Deus te abençoe e que você possa orar a palavra de Deus. Nessa hora eu quero orar por você, que me ouve através do canal do YouTube. Que Deus traga sabedoria, que Deus traga discernimento. Orar é falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, que essa palavra gere revelação no coração dos seus filhos. Tire toda a cegueira, toda a religião, tudo aquilo que impede de ouvir a tua palavra. Nós declaramos em fé que o Senhor nos ouve quando nós oramos, que o Senhor nos atende quando pedimos e que o Senhor nos busca quando nós te buscamos. Por isso, nessa hora, Pai, abençoa todos os irmãos que estão me ouvindo através desse canal, que eles tenham a sua oração respondida pelo Senhor. Eu oro abençoando a sua casa, a sua família, a sua saúde, a sua empresa, o seu trabalho, e eu declaro que a prosperidade de Deus é derramada sobre eles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, para que mais pessoas sejam tocadas e aprendam a orar a palavra de Deus. Que cada dia mais você possa ter fé, você possa ter esperança, você pode ter a certeza que Deus te ouve. Se você foi abençoado, quer tornar-se um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que Deus é bom, que Deus é fiel e que Ele vai cumprir a tua palavra. Tudo que você semear, você vai colher, não na mesma medida, mas Deus vai multiplicar a sua sementeira. Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém?